Vamos, essa é a nossa tela aqui, são as chamadas invasões ao Brasil, né? Ao Brasil colonial. E aqui eu separei uma matéria chamada invasão holandesa. E dentro desse conceito de invasão holandesa, tem a chamada União Ibérica. Comecei a falar na aula passada. Tranquilo? Vamos aí que o nosso tempo está acabando já. Gurizada, dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu avançar aqui. Opa, deixa eu arrumar isso aqui. Só arrumar aqui. Ficou ruim isso aqui. Espera aí. Isso, iluminar mais. Muito bem, então aqui União Ibérica, esse é a nossa tela dos acontecimentos aqui. Vamos lá. O que é União Ibérica? União é uma união de dois lugares. Então nós temos aqui, que lugares foram esses? Seria a Península Ibérica. Todo mundo sabe ali aquela coisa da geografia, de frente para o Oceano Atlântico. E nós temos a monarquia portuguesa e a monarquia espanhola. Então, essas são as duas monarquias absolutistas que vão se unir. Tranquilo? Então, vamos estudar essa primeira parte. Tem um rei muito importante de Portugal chamado Dom Sebastião, que a gente viu na aula passada. Esse Dom Sebastião ele tinha um sonho, lembra? O sonho dele era ser tão poderoso, forte, um cavaleiro, conquistador de glórias. Mas essas glórias já tinham ficado para trás, nas cruzadas. Era um novo momento, já estava lá no século XVI, beleza? 1500 e pouco, já tinha acabado as cruzadas. Constantinopla já tinha caído na mão dos islâmicos. O que ele fez? Ele pegou os seus soldados e um grupo seleto, mais ou menos daqueles 300, não tem? E foi em direção ao Oriente Médio para fazer essa conquista, reconquistar essa terra que um dia foi dos europeus. E lá, 1578, dá uma olhada aqui, ele vem a morrer. Conta-se a lenda que ele desapareceu nas lutas numa tempestade de areia. Aí vem todas umas histórias míticas sobre a lenda do sebastianismo, que você estuda em literatura. Depois, olha lá, né? O que seria o sebastianismo. Gurizada, é nesse período que esse rei aqui, lembra, a gente falou, o Felipe II, ele vai falar, peraí, se não tem mais rei, ele tinha um tio que era monge, que era cardeal, assumiu, veio falecer, o trono está vago. Eu tenho relações de poder, eu tenho relações de parentesco com o trono da onde? De Portugal. Felipe é rei da onde? Olha aqui, da Espanha. Então eu quero ser o rei da Espanha e de Portugal. E assim começa um tumulto, ele exige o trono. E a data é 1580. Por isso que vai de 1580 até o período quando Portugal recupera novamente a hegemonia do trono para os portugueses, 1640. Belezinha? Então, isso nós vamos estudar agora. Eu peguei um mapa da internet aqui, gente, ó, e coloquei aqui para vocês olharem. Ó, a cor mais clarinha aqui é o reino português. E a parte de trás, a composição do que nós sabemos são os reinos espanhóis. Olha a bandeirinha aqui da Espanha, Catalunha, né? Todo o pessoal aí. Então, agora, durante de 1580 a 1640, toda essa região vai pertencer a quem? A Espanha. Domínio da Espanha. Inclusive as colônias portuguesas. União Ibérica. Qual outro nome que é chamada? União Peninsular. Península. Fechou? Fácil. Nunca mais esquece isso até o terceiro ano. O cara falar isso aí para você já no terceiro ano, fala, já sei toda essa matéria. Tranquilo? Avançou, virou para cá. Nós temos alguns problemas geopolíticos daquele período. A Espanha, ela tem problema com quem? Com a Holanda. O que a Holanda tem de problema com eles? A Holanda tem o quê? A Holanda, ela representa todos os Países Baixos, todos eles são unidos em torno do quê? Uma companhia de comércio. Eles fazem comércio marítimo de especiarias. Nome da companhia? Companhia das Índias Orientais. Uma espécie de uma companhia de transporte, beleza? A Espanha não gosta disso, estão atrapalhando o comércio, tá aí. A Espanha tem problemas com a Inglaterra. Por quê? Os ingleses também estão fazendo navegação em direção onde? Ao Novo Mundo. Eles estão questionando, peraí, quem falou que Portugal e Espanha podem dividir o mundo no meio e falar isso aqui é meu, isso aqui é seu? E nós? Nós também queremos. Nós quem? Todos os outros continentes, as outras monarquias questionam essa divisão de Portugal e Espanha. Então, eles têm problemas. Esse é um. A divisão
no Novo Mundo em duas partes. Outra seria o quê? A Inglaterra também ela faz o processo de levar e trazer mercadorias, problemas políticos e econômicos. E a França? A Espanha tem os mesmos problemas com quem? Com os franceses. Questão política, questão de negócios naquela região marítima do mar Mediterrâneo. Então, são esses problemas, beleza? Que acontecem nesse período. Daqui a pouco eu vou puxar um desses aí como se fosse um fio de meada. Olha só, a reforma religiosa vai acontecer especificamente em alguns lugares. Você estudou na Inglaterra, ela vai deixar de ser o quê? Católica, e vai ser o quê? Reforma anglicana, lembra disso? A França vai passar por um problema também, inclusive eles vão vir fugidos, aula passada, né? Eles vão vir fugidos para o Brasil, fazer a França Antártica, França Equinocial com liberdade religiosa, lembra? Aqui eles podem fazer o que eles quiserem na questão de liberdade religiosa. E aí vão pegar a Holanda. A Holanda, com todos os outros Países Baixos que vocês conhecem nas aulas do Brits, o que acontece? Eles também vão fazer sua independência religiosa. O que é isso? Vão romper com os controles da Igreja Católica. E vão se tornar o quê? Protestantes, certo? Fala aí, gente. Tudo bem? Então eles vão se tornar alguns calvinistas, outros vão se tornar o quê? Anglicanos, outros vão se tornar o quê? Protestantes. Porque as igrejas vão crescendo, elas vão mudando aí. Tanto é que nós estudamos que o pensamento de João Calvino, que fundou o calvinismo, na França ele passa a ser chamado o quê? Huguenotes. Então eles vão mudando, certo? Então a reforma religiosa é um problema nesse período também, beleza? E ela vai ajudar. Ela muda o processo de relações coloniais. Sabe por quê? Pensa comigo. A questão portuguesa e espanhola é de colonização, de domínio, lembra? De exploração e religiosa católica. Inglaterra, França e Holanda é o quê? É domínio colonial, depovoamento e liberdade religiosa protestante. Você pode escolher a religião que você quiser, você é livre. Aí eles falam, e a nossa religião, protestante e calvinista, é aquela que não vai exigir que você pague nada para ir para o céu. Ó, o cara vai falar, pô, qual que eu quero para mim? Pensa aí. Tranquilo? Vamos avançar para cá. Gurizada, isso particularmente vai afetar, aí eu coloquei essa mancha de azul em cima aí, ó, o sistema de produção de açúcar no Brasil. Nós estudamos que Portugal fez uma parceria com a Holanda, que é a Companhia das Índias. Lembra? O que a Holanda vai fazer? Pegar a produção do açúcar, quebrado em pedaços assim, ó, de açúcar, vai colocar dentro dos seus navios e vai transportar até a Europa. Lá na Europa ele vai fazer o quê? O refino e a distribuição, venda. O que Portugal ofereceu para eles? O açúcar, a mão de obra já do negro escravo africano, tranquilo? E todo o processo de entrega desse produto. E eles têm uma relação comercial. A Holanda faz toda essa parte que eu expliquei para vocês, entra com dinheiro, e Portugal entra com essa outra parte, exportação, mão de obra, e assim eles vão indo bem, até que Felipe II vira o quê? Rei da onde? De Portugal e da Espanha, de tudo. E ele falou assim, ó, eu sou rei aqui agora, e Portugal não vai mais fazer comércio com a Holanda. Especificamente, o Brasil não vai mais fornecer nenhum tipo de açúcar para a Holanda. Está encerrado esse comércio. Então, olha ali, ó, proibição do comércio com faltou um acento, hein? Com os holandeses, beleza? Então, esse é o fim do Tratado de Tordesilhas também. Por quê? Vamos voltar aqui. Então, nós temos a proibição do comércio com os holandeses, porque Portugal é da onde? Da Espanha. E o rei não quer mais esse comércio. Daqui a pouco a gente vai saber por quê. E também o fim do Tratado de Tordesilhas. Ora, tudo pertence a quem agora? Filipe. Filipe é o quê? Rei da Espanha e rei de Portugal. Não precisa mais ter uma divisão. Tudo pertence à Espanha, certo? Avançou. Se tudo pertence à Espanha, a Espanha está fazendo o quê? Na América Latina, Novo Mundo. Eles estão em dois lugares importantes. Lá em cima, onde nós sabemos que é a região ali da Península do Yucatán, América Central, civilização maia, um pouquinho para cima, civilização asteca.
que eles estão fazendo os espanhóis? Explorando o metal precioso, certo? Colônia de exploração. Desceu. Chegou aonde? Do outro lado, Oceano Pacífico. Os espanhóis estão fazendo o que lá? Explorando a cultura inca, tirando ouro, pedras preciosas e assim por diante. Beleza? Isso aonde? Na região da Espanha, domínio espanhol. Em Portugal, não encontraram ouro ainda. O que esses caras estão fazendo aqui? Dá uma olhada aí. São os chamados bandeirantes. O que os bandeirantes procuram com força e fé? Ouro, pedra preciosa. Mas ainda não encontraram. Vão encontrar. O que eles buscam? Drogas do sertão. Eles buscam aqui escravos, fugidos aí, índios para vender com mão de obra barata. Esse é o objetivo deles, enquanto eles não encontram ouro. Agora, isso em Portugal, colônia Brasil. Agora, com o processo de domínio da Espanha, o que ele vai fazer assim? Liberdade para os bandeirantes avançarem e cruzarem o antigo Tratado de Tordesilhas. Por que o rei faz isso? Primeiro, porque tudo é dele. Se os bandeirantes encontrarem, o ouro vai para onde? Para a Espanha, não para Portugal. Tranquilo? E os bandeirantes vão quebrando essas fronteiras. São as chamadas entradas e bandeiras, beleza? Particularmente bandeiras. Tem que arrumar essa. Primeiro entradas e depois bandeiras. Beleza? Tranquilo? Então, por que o rei faz isso? Ele quer que o pessoal avance ao interior do Brasil, chamado de sertão. Para quê? Para encontrar ouro, gente. Se encontrar ouro de quem que é ouro? É da Espanha, porque o rei agora é espanhol, Filipão II. Vamos avançar aqui. Muito bem. E aí nós temos o seguinte, ó, ele vai estabelecer algumas leis, as novas leis que vêm do novo reino. Carol, fala aí que eu só vi você levantando a mão. Pode falar. Mas, tipo assim, o Tratado de Tordesilhas acabou definitivamente ou, tipo, só deixou de valer por ter um rei só? Acabou. Acabou. Porque agora não tem mais sentido que o rei é dono de tudo, certo? Carol, só que tem um detalhe. Lembra que eu falei? A União Ibérica vai de 1580 e vai até 1640. Quando acabar o domínio do rei Felipe em Portugal, vai voltar um rei português. E eles vão ter que fazer o quê? A restauração dos tratados. Qual que era o tratado original? Tordesilhas, Entendi. né? E aí vai começar, Agora então, uma entendi. nova formação de tratados, matéria a ser estudado. Fala aí, quem falou? Tudo bem? Entendi, obrigada. Valeu, vamos avançar. Então, novas leis. Você sabe que o governo, naquele período, principalmente, quer fazer o quê? Passar para a colônia aquilo que é chamado de exploração, né? Aumento de impostos. Isso é uma das coisas básicas. E ele vai colocar o quê? O pessoal dele. Quem que é o pessoal dele? Os espanhóis, né? Então, ele vai mandar para a colônia Brasil, Portugal, espanhóis, ó. Então, ele vai aumentar os impostos, vai colocar os espanhóis. É igual o governo. Nós vamos ter agora uma eleição para prefeitos, né? Quando um prefeito entra, um prefeito novo, o que ele faz? Tira o outro prefeito, que foi derrotado na eleição democrática, e aquele grupo que era do prefeito vai sair tudo. Ele vai colocar o time dele para jogar, não é assim? Então, aqui é a mesma coisa. Tranquilo? Isso na colônia. É nesse período que nós vamos ter aqui, ó, mais comerciantes e aí uma espécie de boicote por parte dos ingleses e holandeses. Quem é que vai fazer esse boicote? O que é um boicote? Boicote é falar, não vou comprar, não vou fazer. Boicote é impedir. Quem é que vai fazer o impedimento do comércio? Os ingleses e holandeses. Com quem que eles vão brigar? Com o governo da Espanha, que domina agora Portugal. O nome do cara é Filipão II. Porque os ingleses e holandeses percebem, pô, vai ficar ruim para nós, esse cara aí ele não gosta da gente. Eles têm problemas aí. Vamos ver como é que vai ficar esse jogo político do século XVI, XVII aqui. Deixa eu subir um pouquinho aqui, né? Baixar. Então, 1º de dezembro de 640, olha aí, ó, Filipe sendo aclamado como o novo rei dos dois reinos, monarquia absolutista espanhola, sendo ocupado agora pelo rei Felipe II da Espanha. Ó, é um quadro famoso aqui. Muito bem. Restauração portuguesa. Passou esse tempo aí, nós vamos pular aqui, 1640, chegou aqui, ó. Vai ter umas brigas, o cara vai ficar doente, Dom Felipe vai sair do poder, e quem vai assumir aí é uma casa real. O que é isso, uma casa real? É uma dinastia. O que é uma dinastia? É uma família. Por exemplo,
O bode tem um nome aí chamado, sobrenome Gomes. Então é a família Gomes. Então é a dinastia de Bragança. Beleza? Então os Bragança assumem o comando. Dessa família que tem pedigree, sangue azul, nobreza, que só pode ser ele, nós já estudamos isso, Dom João IV, que vai ser avô lá do Dom Pedro II, certo? Ele vai ser o rei agora. Ou seja, Portugal conseguiu retomar o controle político do seu reino. Tranquilo? Aí, ó, eles vão ter problemas e assim eles retornam ao poder. O Carol tinha acabado de perguntar isso aqui. E aí, os holandeses vão falar assim, peraí, tudo isso que aconteceu, só voltar aqui para vocês verem, todo esse período aí que nós estudamos foi o domínio de quem? De Portugal, da Espanha sobre Portugal e suas colônias, certo? Muito bem. No meio desse domínio, o que é que nós estudamos aqui, dentro desse processo? O rei Felipe falou, não vai fazer mais o comércio com a Holanda. Por que ele faz isso, gente? Presta atenção agora, eu não escrevi porque é facinho. A chamada Holanda, que é composta de vários países baixos, que vocês sabem, elas foram um dia colônias, várias colôniazinhas de quem? Da Espanha. E eles fizeram uma independência e ficaram livres. Só que os espanhóis nunca aceitaram isso, ficaram assim, ó, atravessados na garganta deles. Eles queriam que uma vingança, uma revanche. E quando a família real de Filipe chegou ao poder, aí eles aproveitam para se vingar, né? Falam, ó, vocês aí que foram nossos colonos, que fizeram uma companhia de comércio, que não fazem comércio com a gente, vocês não vão fazer mais comércio com a colônia Brasil. Está proibido. Beleza? Ora, o que aconteceu então? Aqui entra a nossa matéria. Então, eu peguei a União Ibérica, matéria de contexto geral, e acoplei ela, juntei ela, né? Fiz a ligação aqui, junto com a matéria nossa, chamada Invasões Holandesas. Então, você entende que os holandeses, representando o que? Os Países Baixos, ficaram revoltados com o comércio que estava acontecendo entre Portugal e a Holanda, onde a Holanda entra com a distribuição, refino, investimento de capital, e Portugal entra com o quê? A mão de obra, o segredo de fazer o açúcar, a matéria-prima do açúcar. E ele falou, ó, acabou. A Holanda falou, não, não acabou não, irmão, você tem que me indenizar, que negócio é esse? E aí nós vamos ter, então, a Holanda vai se revoltar e fazer o quê? Está aqui. Invasões holandesas, beleza? Eu coloquei os períodos, ó, a conquista, 630, acomodação, e finalmente eles vão ser expulsos do Brasil. Deixa eu avançar aqui. O que é embargo? Proibição, beleza? Proibição. Então, os espanhóis vão proibir. Vão proibir o quê? Vão proibir o comércio com os holandeses. Quem fez isso? Felipe. Por quê? Estava magoado com o processo histórico, que um dia eles se tornaram quem? Independentes. Eles quem? A Holanda, os Países Baixos no geral, beleza? Então, ele proibiu o comércio e a Holanda se sente prejudicada economicamente e vai fazer o quê? Montar o quê? Uma invasão, que é a resposta holandesa. O que ela cria? A Companhia das Índias Ocidentais. Ocidente é para cá, Oriente para lá, certo? E ele, olha aqui, ó, é um soldado que veio para fazer a guerra, não é mais para fazer comércio. Olha ele aqui, ó, está com parte de uma armadura, a sua lança, a sua espada. Então, a Holanda cria uma companhia para invadir o quê? O Brasil. E aqui eu coloquei um mapinha capturado lá do nosso, né, Googlezão. Aqui, ó, as invasões com aquelas datas que eu coloquei para vocês. Olha o local aí, ó, o domínio holandês. Você que já viajou para lá, você que vai viajar, fica olhando os monumentos construídos nesse período, tranquilo? Olha, ó, de Olinda até São Luís, Maranhão. Tudo isso aí era o quê? Domínio da Holanda. Muito bem. Quem vai ser o cara que vai comandar o processo de, atenção, povoamento? A Companhia das Índias vem para cá com o objetivo povoar, liberdade religiosa, investimento, empréstimo de dinheiro. Olha o cara. João Maurício de Nassau Sierra, esse é o cara. O que ele promete para os caras? Se vocês ficarem do meu lado, portugueses que são explorados pelos chamados espanhóis e Portugal, vocês têm liberdade religiosa. Pode escolher a religião que você quiser, a gente não vai se intrometer. E nem vamos cobrar nada de imposto para o céu aqui. E vamos te oferecer dinheiro, empréstimos, com juro baixo e de longa data para você pagar. Os caras ficaram olhando e falaram, mano, esse cara aí, gostei dele. O que ele vai fazer? Uma proposta de urbanização. Ele vai
ladrilhar, colocar lajotas. Quando a gente vai ali na nossa área da antiga ferroviária, aqui da nossa cidade, tem aquelas lajotinhas, não tem? Aqueles paralelepípedos, eles faziam isso lá. Não era mais terra batida. Eles tinham um poste de luz com lâmpadas com óleo de baleia, pontes, café. Os caras eram bons. Urbanismo, gente. Ciência e cultura. Os chamados holandeses trouxeram para cá grandes pintores, arquitetos, pensadores para criar um lugar para eles morarem. Investimento. Pegou aí? E vai fazer o quê? Uma aliança com a elite local. Vale um comentário aqui. Na matéria de literatura tem aquela famosa obra Calabar, né? Que seria um português que teria traído Portugal e escolhido ficar do lado de quem? Dos holandeses. Mas por que ele fez isso? Ele preferiu todos esses investimentos do que a dominação portuguesa. Então, essa é outra maneira de ver as coisas. Certo? Quando que termina, já falei para vocês, 640, quando tem um novo rei em Portugal, eles vão derrubar o rei Filipe II e vão assinar um tratado de 10 anos. Vão fazer um acordo aqui, beleza? Como que seria esse acordo aqui, gente? Ó, vou voltar aqui rapidão. Primeiro, Portugal, eles conseguem recuperar aquela terra numa guerra, as guerras do açúcar. E aí o que acontece? Portugal falou, recupera essa terra e a Holanda falou, vou me preparar para invadir de novo. Aí eles entram num acordo, esse acordo aqui, aonde Portugal vai pagar uma indenização para os holandeses, em torno de 4 milhões de florins, ou seja, cerca de meia tonelada de ouro. Imagina, gente, meia tonelada de ouro. De onde sai ouro? Do Brasil. Eles vão pagar e os holandeses falam, tudo bem, aceito agora. Assim eu me sinto indenizado. Eles vão embora. Tranquilo? Beleza? Mais uns comentários aqui. Por que Nassau ele foi substituído pela Companhia das Índias, pela Holanda? Porque ele falou, se vocês aumentarem os impostos aqui na colônia Brasil, na colônia holandesa, o povo vai se revoltar. Não deu outra, gente. Beleza? Não deu outra. A falta de escravos, as questões de invasão na terra de Angola, que era uma disputa entre quem? Holanda e Espanha, vai dar problema. Então, todo esse movimento aqui, esse aumento de impostos na região do Brasil holandês, do Nordeste, pela colônia, pela metrópole holandesa, fez a revolta. E mais essas questões externas aqui, de invasões de territórios lá na chamada África aqui. Beleza? E tem mais uma. Os holandeses falam assim, pô, aquele cara que está lá governando o Brasil holandês, que é a colônia nossa no Novo Mundo, nas terras portuguesas, ele está roubando a gente. Olha, ele foi acusado disso aqui, ó, de ser corrupto, está desviando dinheiro. Crime do colarinho branco. E aí ele é transferido, ele é retirado de lá e são colocadas outras pessoas que vão falar o que? A mesma voz do governo holandês aqui. Tranquilo? Isso vai favorecer a insurreição. O que é insurreição? É a revolta do povo que mora nessa região, o povo de Pernambuco, pernambucano. E aí, então, nós temos essa luta, vão se unir ali, ó, os negros, os brancos e os índios vão se unir numa movimentação bem nacionalista e expulsar esse grupo chamado holandês invasor aí. Tranquilo? Aí tem a Companhia das Índias, a Holanda pedindo esse empréstimo que vai ser pago, ó, tranquilo? Aumento dos juros sobre os valores tomados, vai acontecer isso. E a tensão cresce entre eles aí, né? Até que nós temos um pequeno problema. Deixa eu avançar aqui. Quando os portugueses eles vencem e pagam, os holandeses vão embora. Para onde que eles vão? Eles retornam à Europa? Não. Eles vão para onde? Para as Antilhas, que é ali perto, América Central. Pernambuco subiu a América Central, certo? Geografia. Na América Central eles vão produzir o quê? Um açúcar de boa qualidade, porque eles aprenderam com os portugueses do Brasil. Eles vão fazer o quê? Vender o açúcar deles, vão competir com o nosso. Tranquilo? As batalhas importantes. Essa, sempre aqui no vestibular. O que é isso aqui? Guararapes é a batalha que acontece no Brasil holandês, onde nós temos a união de negros, brancos e escravos e índios. Esses três se unem e expulsam os invasores holandeses. Por quê? Aumento de imposto, revolta interna, tranquilo? Essa aqui é só a história regional deles, Campina e Taborda, é outra guerra também. Resultados, aí coloquei para vocês aqui, ó, a indenização
E aí, a produção do açúcar holandês nas Antilhas. Aí tem um acordo que já vai sendo feito aqui, um novo acordo da Inglaterra e Portugal. Portugal vai fazer o quê? Portugal vai comprar os produtos chamados industrializados, tá? Em manufatura, e a Inglaterra vai comprar vai fazer o quê? Comprar os produtos portugueses. É um tratado de comércio de panos e vinhos aí, que vai substituindo o antigo tratado aí. Beleza, gente? Tranquilo aí? Já deu o nosso tempo.